Mitos e verdades sobre a necessidade do campo harmônico para tocar de ouvido violão na igreja. Meu nome é Ezequiel e eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, então me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é mitos e verdades sobre a necessidade do campo harmônico para tocar de ouvido violão na igreja. Então, se você é novo por aqui e ainda não me segue nas minhas redes sociais, então se inscreva, me siga nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos, até porque temos conteúdos de novas aulas diariamente para te ajudar a se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. Agora falando sobre campo harmônico, esse é um dos temas que eu mais recebo muitas pessoas falando: professor, para mim tocar de ouvido eu preciso conhecer o campo harmônico, se eu não conhecer eu não consigo tocar, ou se eu souber o campo harmônico, aí sim eu vou conseguir estar tocando de ouvido. Primeiro, antes de você entender sobre isso, você precisa entender que campo harmônico a gente não decora, e sim a gente entende. Mas para você chegar nesse nível de entender o campo harmônico, obviamente que existem alguns pré-requisitos que você precisa estudar antes de tudo isso, como entender sobre o que são as escalas, porque todo campo harmônico vai se basear em uma escala para ser montado, para ser criado. Você precisa entender sobre ciclo das quintas e ciclo das quartas para você conhecer todos os 15 campos harmônicos, que no ciclo das quintas a gente trabalha com tons sustenidos, que vai ser o tom de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido, e no campo harmônico do ciclo das quartas a gente utiliza os acidentes bemóis, que é o tom de Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Então são muitos campos harmônicos diferentes e automaticamente em tonalidades completamente diferentes. Tentar decorar é impossível. Já estou falando isso no começo porque muita gente já tentou decorar e às vezes você decora 2 campos harmônicos, quando vai aprender e memorizar o terceiro você acaba esquecendo o anterior, no final das contas você não sai do lugar. É porque você precisa entender e não simplesmente copiar ou tentar decorar. Também é necessário que você conheça sobre formação de acordes, o que são as tríades, tétrades, como funciona essa formação de acordes, para depois você montar um campo harmônico. Quando eu falo sobre isso, parece que é muito difícil, mas é simples. Mas obviamente que existe um passo a passo. E tudo isso você não é capaz de aprender sozinho. Eu deixo muito claro isso, porque muita gente não sabe nem por onde começar. Então é melhor, quando você for estudar esse tema, já começar do jeito certo, entendendo ao invés de decorando, porque decorar é impossível. Feita essa introdução aqui, agora que você entendeu, saiba que aprender a tocar e fazer o campo harmônico dentro do meu curso de violão gospel e vários outros métodos, você vai aprender e você vai entender, mas é uma jornada. Então não adianta, se você é muito iniciante também, tentar aprender a tocar de ouvido agora nesse momento. Se você ainda não dominou as pestanas, ainda não conhece os acordes básicos, espera mais um pouco, tenha um pouco mais de prática, de referência dentro da música, para depois você tentar aprender a tocar de ouvido e aprender o campo harmônico. Combinado? Se você está curtindo essa aula, não esqueça, deixa o seu like, deixa o seu gostei, porque dessa forma esse conteúdo vai chegar muito mais longe e a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Para você não custa nada, mas você vai me ajudar demais, vai ajudar o reino de Deus como um todo, porque esse conteúdo vai chegar muito mais longe e ajudar muito mais pessoas. Então, voltando ao nosso tema, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês do campo harmônico de Dó maior, para se tornar algo visual para vocês conseguirem entender. Mas, já respondendo, sim, mesmo se você for iniciante, se você estiver iniciando os seus estudos para tocar de ouvido, você vai precisar do campo harmônico. Mas não ache que o campo harmônico é a solução e a salvação para todos os seus problemas. Por quê? É apenas uma forma que a gente vai ter. Por exemplo, se eu pegar o campo harmônico de Dó maior. Esse aqui é o campo harmônico de Dó maior. Tem as notas Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e o Si meio diminuto. Esse último aqui a gente praticamente não utiliza, mas a gente utiliza todos esses. Se eu não tivesse esse campo harmônico aqui, se eu fosse tocar um hino no tom de Dó maior, obviamente que eu utilizaria esse campo harmônico, mas se eu não sei quais são as notas do campo harmônico de Dó maior, as possibilidades de acordes e de notas são infinitas. Por exemplo, se eu estou em Dó, qual o próximo acorde? Que é uma das principais perguntas que eu recebo. Vai ser infinitas possibilidades. Pode ser o Dó menor, Dó diminuto, um Dó aumentado. Pode ser várias possibilidades, um acorde com sétima. Isso falando só em Dó, o Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá maior, menor, aumentado, diminuto, alterado.
ninguém sabe exatamente qual é o próximo acorde. Agora, a partir do momento que eu tenho um campo harmônico aqui montado, já restringe as possibilidades e fica muito mais simples, porque eu tenho um norte, eu tenho pelo menos os possíveis acordes que pode estar aparecendo dentro desse tom, então eu consigo diminuir as possibilidades de notas. Por exemplo, se eu for tocar um hino desse jeito aqui, que é o hino conversão, aqui em cima a gente tem um campo harmônico de Dó maior, e embaixo as notas de Dó maior. No caso, todos os acordes que está aqui nesse hino, ó, o Dó maior faz parte do campo harmônico, o Sol maior também faz parte do campo harmônico. O Fá maior também faz parte do campo harmônico. Então eu consigo restringir as possibilidades. Quando eu for tocar de ouvido, eu vou procurar dentro desses acordes, não de qualquer acorde. Outro exemplo aqui, a gente tem um campo harmônico de Dó maior aqui em cima, mas aqui embaixo a gente tem as notas do hino em espírito em verdade. Vai ter o acorde de Dó maior, que também faz parte do tom de Dó maior, do campo harmônico de Dó maior. Tem um acorde de Sol maior, que também faz parte do campo harmônico. Fá maior, que também faz parte do campo harmônico, Ré menor, que também faz parte do campo harmônico. Então percebe que todos esses acordes estão dentro do campo harmônico de Dó maior, então eu consigo restringir as possibilidades, a quantidade de acordes e testar ou procurar todas essas notas apenas dentro dessas possibilidades, não numa possibilidade infinita de acordes. Mas aqui no caso eu estou mostrando para vocês apenas o campo harmônico de Dó maior, mas se você for tocar um hino em outra tonalidade, você vai precisar conhecer o campo harmônico da outra tonalidade, porque cada tom vai ter seus acordes maiores, menores, sustenidos, bemóis, e se você não souber isso, você já vai ficar perdido. E só conhecer também todos os campos harmônicos não é garantia de que você vai conseguir tocar de ouvido, porque esse é apenas o primeiro passo, é o mínimo possível que você precisa saber para conseguir estar tocando de ouvido, porque obviamente que você vai precisar fazer treinos de percepção para melhorar a sua audição, porque não é simplesmente você tocar Dó e aí você restringir pelo mínimo possível de acordes dentro do campo harmônico, até porque ainda assim é uma quantidade muito grande. Então você precisa entender sobre função harmônica, progressões harmônicas e fazer alguns exercícios práticos, que é exatamente a base do meu método de como tocar de ouvido, e por isso que grande parte dos meus alunos, mesmo começando do absoluto zero, com menos de 3 meses já estão tocando na igreja, e a maioria deles já começam a tocar de ouvido também, não pelo fato deles terem dom, e sim pelo fato de estudar seguindo um passo a passo. Então não adianta você simplesmente achar que você tem que estar estudando e começando a tocar de ouvido se você não tiver uma boa base prévia antes. Se você não estudar o que é essencial e seguir um passo a passo, no final das contas você se perde em meio a tantas informações, não tem resultado algum e fica travado. Então sempre tende a estudar do jeito certo, a seguir um método, que é isso que vai te tornar um violonista preparado para tocar na igreja com segurança em menos de 3 meses. Tá bom? Essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero muito ter contribuído um pouco mais com vocês. E o tema da nossa aula de hoje foi mitos e verdades sobre a necessidade do campo harmônico para tocar de ouvido violão na igreja. Compartilhe essa aula com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estarem tocando na igreja, e compartilhe essa aula com um grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo e também se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Deus abençoe a sua vida, bons estudos, fiquem todos na paz, um abraço, até a próxima, valeu, tchau! Participe da jornada Violonista Preparado para Tocar na Igreja, um treinamento online gratuito de 4 aulas, onde eu vou te ensinar os 3 pilares para você se tornar um violonista preparado para tocar na igreja em menos de 3 meses. Se você já tentou aprender a tocar violão através da internet, vendo vídeos aleatórios na internet, ou se você já até estudou, mas da forma convencional e se sente travado, saiba que existe um caminho muito mais simples, e se você focar no que realmente importa, que são esses 3 pilares, você vai conseguir ter muito resultado em pouquíssimo tempo. E um dos pilares que a gente vai estar abordando vão ser as pestanas, que é um dos temas que a maioria dos violonistas tem dificuldades. E no final das contas, tudo tem a ver com o método e a técnica, e principalmente a forma que você estuda. Você vai descobrir um caminho muito mais simples para você dominar e conseguir tocar com segurança qualquer pestana que você quiser ou precisar, para você ser capaz de tocar qualquer hino na sua igreja e na sua congregação.
Segundo pilar vai ser os ritmos, que poucas pessoas entendem. Primeiro, a melhor forma de poder aprender eles, e segundo, muita gente tenta aprender um ritmo para cada um dos hinos. Mas existe uma forma muito mais simples com um método que eu desenvolvi, que se chama RT4, onde você vai ter os principais ritmos para ser capaz de tocar todos e qualquer hino que você quiser com facilidade. E o terceiro e último pilar vai ser sobre ouvido, que é um dos temas que muita gente me pergunta e grande parte dessas pessoas acredita que somente quem tem dom ou quem já tem referência na infância é capaz de tocar. Mas você vai descobrir que tocar de ouvido não é dom e sim método. E esses são os 3 pilares que, se você dominar, você consegue tocar com segurança em qualquer grupo de louvor em menos de 3 meses. Que é exatamente o que eu vou te ensinar no treinamento Jornada Violonista Preparado para Tocar na Igreja. E para participar é muito simples. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link para poder se inscrever gratuitamente. Entrando lá, você vai preencher com o seu melhor e-mail e com o seu nome completo para você garantir que vai receber todos os links das aulas e principalmente todo o material de apoio. E posteriormente também você vai ter a oportunidade de entrar num grupo exclusivo do WhatsApp. Só clicar no link e entrar nesse grupo, porque é por lá que a gente vai manter um contato muito mais próximo e eu vou estar te enviando todas as informações e todos os materiais do nosso super evento. Então, clique, faça a sua inscrição e nos vemos lá. Deus abençoe sua vida e bons estudos.